Décio Neco aqui mais uma vez e agora nesse dia chuvoso me apresentar para vocês de casaco, porque tu sabe que pessoense é bicho amostrado, né? Pessoense, quando dá uma primeira chuvinha, dá o primeiro friozinho, ele já bota um casaco, né? Já para poder se apresentar, né? De forma elegante e tudo mais. Pô, então vamos lá. Hoje falaremos sobre Covid-19. Ah, professor, de novo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, homem. Tá bom, eu não aguento mais. Calma, jovem, calma. Hoje a gente vai falar especialmente sobre o Covid-19 porque temos algumas informações relevantes, algumas informações novas. E trata-se do processo patológico, também da parasitologia e da imunologia. E como o nosso canal ele é focado especialmente nesses aspectos, né, em imuno, parasito e patologia, então nós teremos que unir agora esse conteúdo em um só. Então fiquem comigo que agora nós entraremos no nosso canal falando sobre Covid-19 e suas manifestações clínicas da doença. O que é um vírus, pessoal? Ah, professor, pelo amor de Deus, vírus todo mundo sabe o que é. Vírus todo mundo conhece, né? Será mesmo? Será mesmo que o senhor, a senhora que está assistindo do outro lado sabe o que é um vírus? Então vamos lá. Vírus são estruturas acelulares. Falou o quê? Bem, são estruturas acelulares que não possuem células, ou seja, A é um prefixo de negação. E por isso dependem de outra célula para poder exercer seu metabolismo. Elas escravizam outras células, basicamente isso. Então nós temos justamente os vírus sendo agentes patogênicos, não são seres vivos, até então são desconsiderados como seres vivos, e não possuem metabolismo próprio. E assim entramos em dois ciclos, que é o período de incubação e o período de manifestações das doenças virais, tá? Então o período de incubação seria o período lisogênico e o período lítico seria justamente quando nós temos a manifestação viral acontecendo. Então nós temos aí bem estabelecido um processo patológico. Mas vamos tentar simplificar aqui, meus amigos. Então a patologia, estudo da doença. E nesse aspecto, nós veremos justamente a relação entre o parasito e o hospedeiro. A relação entre o parasito e o hospedeiro, nós temos aí um belo exemplo de Seu Madruga e Seu Barriga, lá do Chaves. Olha só, eu não estou tão velho, porque Chaves passa até hoje e é sucesso internacional. Então vamos lá. Seu Madruga é o cara que vive das custas de Seu Barriga, devendo 14 meses de aluguel e não paga. E Seu Barriga é o hospedeiro, é o cara que aluga, que hospeda. Então na relação parasito-hospedeiro, nós temos o parasito sendo Seu Madruga e o hospedeiro sendo Seu Barriga. O que é transmissão? Então quando falamos de transmissão, principalmente de parasitos, nós temos vários veículos de transmissão. Mas nós vamos focar aqui no mecanismo de transmissão viral, especialmente, né, desse vírus que está causando tanto problema. Então nós temos as transmissões diretas, né, que a gente chama de transmissão horizontal, e nós temos as transmissões verticais. Essas transmissões verticais passam de uma mãe para o filho. Então como é que ocorre essa transmissão direta? Acontece pelo contato direto, pelo contato íntimo entre as pessoas. Então, por exemplo, né, nós temos o contato direto através de aerosóis que são liberados a partir do momento que nós falamos, né? Então eliminamos perdigotos. Por isso nós usamos máscaras, por isso nós tentamos bloquear esse meio de entrada no nosso organismo. E aí nós temos também o caso de transmissão vertical, que aí é bem interessante, principalmente para o Covid-19. Mas, para continuarmos a nossa explanação, é necessário que a gente entenda o que é um sistema imune inato e um sistema imune adaptativo ou adquirido, tá? A princípio, o sistema imune inato, nós já nascemos com ele. Já no sistema imune adaptativo, nós temos as produções de imunoglobulinas, que são as famosas IgGs. A ideia é que qualquer pessoa que esteja infectada com coronavírus, ela consiga produzir anticorpos, independente do gênero, idade, sexo. E as pessoas assintomáticas, como é que se manifesta assim na população, pessoas que são assintomáticas? Elas produzem anticorpos, elas adoecem, elas podem adquirir o vírus, beleza? Mas elas não desenvolvem a doença. Então,
Elas podem transmitir? Seria uma pergunta importante a ser respondida. Por isso é importante que essas pessoas, ao circular, elas utilizem as máscaras. Então, olha só, uma matéria aqui do Jornal Nacional, né, produzida em 28 de abril, ele coloca aqui: Anvisa libera testes rápidos, né, para o coronavírus em farmácia. E aí foi algo preocupante, porque esses testes rápidos não são 100% seguros. Então vamos lá, vamos pegar aqui, abre aspas, né, uma frase do diretor-presidente da Anvisa. Ele alerta sobre as limitações desse teste. Então, não possuem finalidade confirmatória, sendo, portanto, auxiliar no diagnóstico. Possui limites de detecção, que são inerentes ao estado imunológico do usuário. Sendo assim, resultados negativos não excluem infecção por SARS-CoV-2 e os resultados positivos não devem ser usados como evidências absoluta, caixa alta, devendo assim ser interpretados por profissionais de saúde em associação com dados clínicos e outros exames laboratoriais. E aí, uma das questões importantes, né, é que foi até uma fala aqui de uma pesquisadora da USP, a doutora Natália Pasternak, né, bióloga e pesquisadora da USP. Ela diz que alguns testes eles são assertivos apenas em 30% dos casos. Então, assim, é importante testar a população? É importante. É importante testar a população. É importante testar toda a população. Mas os testes rápidos, eles não são, de fato, uma medida, né, de política de saúde pública para este momento. Principalmente nós temos um crescimento exponencial da curva. E esse crescimento exponencial, se o indivíduo é testado e dá negativo, a pessoa estando infectada, o que acontece é que esse indivíduo se sente confortável para poder sair de casa, muitas vezes até sem máscara. Alguns testes têm se demonstrado melhores para essa abordagem dentro do coronavírus. E um desses testes é um teste molecular, que é o PCR, né? Então o PCR não é uma novidade, tá? Ele é um teste que vem sendo utilizado desde 1983 e nada mais é do que uma amplificação do DNA. E essa análise demora aproximadamente 12 horas e tem um potencial de assertividade de 90% dos casos. Quanto mais rápido ser descoberto, mais rápido será também para o tratamento. Então, pessoal, para explicar como é que funcionam esses testes rápidos, eu fiz esse esquema didático, chamei de teste R, que vai significar para a gente teste rápido, tá? E ele é feito a partir de uma coleta de sangue, mas pode ser também de outras secreções também. Mas aqui nesse caso, utilizaremos essa coleta de sangue, que é o mais comum. Então aqui nós temos uma linha controle, que é uma linha onde vai dar a indicação, que eu vou explicar para vocês já já. Mas basicamente eles procuram por duas coisas. E aí eu queria saber o que são essas duas coisas que eles procuram. Para isso, eu gostaria de chamar aqui um especialista sobre o assunto, minha afilhada Yasmin. Vem cá, Yasmin! E aí, Yasmin, esses testes rápidos procuram pelo quê? Eles procuram por anticorpos ou imunoglobulinas, que no caso são IgG ou IgM. Legal, Yasmin, muito bem. Olha só, mais uma pergunta, Yasmin. E essas imunoglobulinas, elas respondem ao quê? Ao organismo. Muito bom, excelente, muito obrigado. Yasmin, eu gostaria de saber como é que esse teste pode ser interpretado. Você tem um teste aí, Yasmin, para mostrar pra gente? Tenho. Pois bem, esse teste aí é um resultado do quê? Positivo ou negativo? Positivo. Então nós temos aqui um exame cromatográfico, onde nós temos um controle, como nós vimos naquele outro, né, teste rápido, onde nós temos um controlezinho pequeno aqui, ó. É esse controle que está aqui, tá? Então, nesse controle, nós temos a indicação dele, ele vai estar presente, e no teste positivo, ele também vai apresentar essa outra coloração. Essa outra coloração se dá porque é um exame cromatográfico, é um teste cromatográfico, pode variar do vermelho até o violeta, azulado. Por isso que aqui nesse teste, ele apresentou assim como um azul. E o que nós temos aqui também é um resultado do que, Yasmin? Positivo ou negativo? Positivo. Muito bem. Por quê? Porque as nossas duas linhas estão azul. Muito bem. Nesse caso aqui é porque o controle ele é azul, nada mais do que isso. Então são variações do teste que podem apresentar dessa forma. Então tanto esse é um teste positivo, por ser um exame cromatográfico, quanto então os dois são testes positivos. E o que acontece nos testes negativos? Você tem um teste aí, Yasmin, pra gente? Tenho. Sério? Isso é um teste negativo? Peraí, esse C significa o que mesmo? Controle.
Caramba, e isso aqui significa o quê? Teste. Ótimo, beleza. Mas por que será que esse aqui não tem linha nenhuma? Esse teste é um teste... Negativo. Ah, entendi. Então, nesse caso, não aparece nada porque é um teste negativo. Eu fiz até um pontilhado. Mostra mais um pouquinho para eles, Yasmin. Eu fiz até um pontilhado aqui, ó, para vocês verem onde deveria ser preenchido por espaço, não foi preenchido por espaço. Então, esse indivíduo, teoricamente, ele é um indivíduo que não tem anticorpos dentro dele. Ah, Yasmin, então quer dizer que esses dois aqui podem ser comparados. E o que é que nós percebemos de diferença entre os dois? A diferença entre o negativo é que esse daqui não tem listra alguma. E aí o positivo ele tem uma listra. Muito bem. E aí, mais uma vez, nós temos aqui como controle, né, identificado nas duas linhas, como sempre presente. E aqui, quando ele deu positivo, ele apresentou, né, uma coloração próxima ao controle ou até mesmo igual ao do controle, como nós vimos. E aqui, como ele deu negativo, ele deu não reagente, então ele apresentou nada. E o que é que nós estamos procurando nesses dois testes? São aquelas imunoglobulinas, também chamadas de... O IgM e IgG. Legal. Esses IgM, eles são anticorpos que, a partir da exposição que o indivíduo vai ter, né, de forma... depois de apresentar os primeiros sintomas, ele começa a apresentar nos seus testes os IgMs. E o IgG, ele só vai ser apresentado dias depois, geralmente 15 dias ou mais tempo depois, 10 a 15 dias ou mais tempo depois, né? Então aqui ele dá reagente para infecções recentes e aqui o outro diz que o indivíduo teve sim o Covid-19, né, para infecções tardias. E agora eu quero apresentar para vocês um caso clínico bem interessante, que é justamente para mostrar como esses testes eles não são tão rápidos assim. Esses testes eles não são tão eficientes assim, são tanto quanto falhos. Então agora eu gostaria de apresentar um caso clínico verídico, tá? Em que eu e minha afilhada pudemos estudar e analisar. E aí, Yasmin, o que é que nós vamos apresentar para a galera? Sintomatologia de um paciente. Como é o nome desse paciente? A.F, para não identificar seu verdadeiro nome. Ótimo, beleza. Quantos anos ele tem? 50 anos. Que tipo de sexo? Masculino. Os primeiros sintomas apresentados pelo paciente foi durante a Semana Santa, entre o dia 28 de março a 5 de abril, mais ou menos por aí. É importante saber a data dos primeiros sintomas para vocês perceberem quando que esse diagnóstico foi realmente fechado. O primeiro teste realizado foi o teste de tomografia, né, uma tomografia computadorizada em que o médico radiologista foi realizar essa tomografia. E aí foi diagnosticado o sugestivo, né, de coronavírus. Então, esses achados em tomografia são interessantes, porque a tomografia não é um exame específico para a Covid-19. Porém, como ela comete uma síndrome aguda respiratória, então ela comete os pulmões. Então, notadamente, os pulmões vão apresentar comprometimento bilateral. Então, a característica diagnóstica evidente do coronavírus, tá? Então, é um estudo recente publicado numa revista internacional de radiologia em 2020, que foram identificados com essa lesão em ambos os pulmões, ou seja, lesão bilateral. Então foi administrado fármacos como azitromicina e hidroxicloroquina. E o paciente retornou para cá. Durante 5 dias o paciente fez uso da medicação associada, embora a azitromicina seja um antibiótico, mas ela demonstrou um papel importante na inibição da produção de RNA viral. E aí o paciente não melhorou. Retornou para o hospital e fez outra tomografia. E assim o caso foi realmente grave e ele precisou ser interno. No dia 27/4 foi feito o teste rápido para o Covid-19 e não deu reagente, deu negativo. Tá? 8 dias no hospital, com oxigênio, entubado, recebeu alta depois desses 8 dias, sem medicação. No dia 13/5, agora recentemente, quarta-feira, testou novamente para a Covid-19, né, e depois justamente deu infecção tardia para a Covid-19. Então, IgG positivo. Interessante observar também o exame hematológico completo desse paciente. Inicialmente, no dia 22/4, todos os parâmetros hematológicos apresentaram-se normais, totalmente normal, tudo dentro dos valores de referência esperado. No dia 26/4, os exames foram repetidos, né, enquanto o paciente já estava interno. Tá? E aí foi diagnosticado uma leucopenia, que é justamente a baixa de leucócitos. Né? Então, essa baixa de leucócitos aconteceu principalmente nos leucócitos totais, principalmente acompanhada aí pelos neutrófilos, que são aquelas células de defesa que migram justamente para um processo de infecção.
Agora, uma outra característica importante também foi a proteína C reativa. Essa proteína C reativa demonstra infecções virais e processos também inflamatórios, né? Por isso que ela muitas vezes dá alta. E o valor de referência dela é até 5. Então, nesse dia 26, deu 8,8. Novamente foi feito os exames, né? E aí foi quando foi testado no dia 27 para um teste rápido, imunocromatográfico, como a gente apresentou aqui, e aí deu não reagente. Então, e aí no dia 28/4, nós tivemos todos os valores voltando aos parâmetros normais, né, os valores hematológicos, e no dia 29, um aumento da proteína C reativa. Aquela proteína C reativa que dava no máximo até 5 como valor de referência, aqui deu 14 miligramas por litro. E aí no dia 13/5 foi testado nova sorologia para a Covid-19. O que foi apresentado foi IgM não reagente, enquanto que o IgG reagente. Essa amostra não reagente foi obtida a partir de um esfregaço nasofaríngeo e foi feito um ensaio de imunofluorescência. Foi diagnosticado o IgG reagente e o IgM não foi diagnosticado. Isso quer dizer que o paciente realmente, de fato, estava com Covid-19 desde o início, porque veja, desde o primeiro momento que ele apresentou os primeiros sintomas, isso faz mais de um mês, então quase 2 meses, né? Então, de março até agora, onde foi dia 13 de maio, você faz as contas aí, 13 de maio, onde foi fechado o diagnóstico de fato, né? Então, realmente é muito tempo. Então, na verdade, esses testes rápidos não são tão rápidos assim, né, para poder se fechar um diagnóstico. E ele, por si só, não se fecha o diagnóstico. Por isso que é necessário e importante outros exames laboratoriais, como o exame tomográfico, né? Além de outros exames, como o próprio PCR. Então, nós temos aqui um resumo geral, que são 24 dias, né, depois do primeiro exame e 18 dias depois do primeiro teste. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa abordagem que nós fizemos, né? Uma abordagem com caso clínico, falando de coisa séria, de algo que aconteceu de verdade, mas de forma dinâmica, né? Com um pouco de humor, né? E lúdico. E aí eu gostaria de terminar com uma bela frase, que é o sonho de criança. Esse sonho de criança é o fim do coronavírus, né? Então, é uma matéria. Descobrimos o remédio para o coronavírus em formato de jujuba e com sabor de maçã. Levi Chagas, 6 anos. Primeira edição JPB, dia 15/5. Nós escutamos esse belo sonho de uma criança de 6 anos de idade. E eu acho que todos esperam por isso também ansiosamente. Então, falando em criança, eu não podia deixar de lado minha pré-adolescente. Vem cá, Yasmin, vem cá. Então, minha pré-adolescente aqui me ajudou bastante, abaixa aqui, me ajudou bastante. Mostra aí tudo que tu fez, né? Aqui ela preencheu todas as informações importantes do paciente. Fez o IgG, IgM, olha aqui, ó, o IgG, IgM. Fizemos também aqui, ó, os testes que vocês viram. Bom, fica aqui nosso agradecimento e nosso tchau e até breve.